Para muitos, essa é a equipe mais desleal de todos os tempos. Para outros, foi uma equipe simplesmente genial que revolucionou a forma de defender na NBA. Mas indiscutivelmente, eles usavam táticas contraditórias para poder atingir os seus objetivos. Eram amados pela torcida e odiados pelos adversários. Hoje eu venho te contar a lenda dos Bad Boys Pistons. O time do Pistons sempre teve uma base sólida de fãs desde o seu fundamento. E durante as décadas de 1960 e 1970, o Pistons tinha por característica jogadores talentosos, como George Yarley, Bailey Howell, Bob Lanier, Dave DeBusschere e Dave Bing. Mas ao longo dos anos não conseguiu conquistar títulos e muito menos solidificar a equipe como vencedora. E quando se estava prestes a iniciar a década de 1980, após vários vexames durante os playoffs para equipes inferiores ao Detroit, a equipe ganhou a fama de que Detroit tem a pior gestão da liga. Para coroar a má reputação e começar com o pé esquerdo na década de 80, a equipe terminou com um recorde negativo, alcançando a incrível marca de 66 derrotas na temporada de 79 e 80. Detendo também a pior sequência de derrotas na história da NBA até aquela data, com 21 derrotas em sequência. Para piorar, a equipe decidiu transferir o estádio para o subúrbio de Pontiac, onde eles começaram a jogar no Silver Dome, um gigantesco estádio com capacidade para 82 mil pessoas, que originalmente era uma estrutura construída para o futebol americano e seria a casa do Detroit Lions. E a realidade desses bairros periféricos de Detroit é que eles eram bem mais violentos, e os antigos torcedores da equipe evitavam o risco de ir prestigiar a sua equipe ao vivo, com medo da violência da época. Combinando esses fatores, o Detroit Pistons se tornou o time com menos torcida da NBA. Durante as partidas de temporada regular, a média de espectadores era inferiores a 5 mil torcedores. Mas a sorte da franquia finalmente começou a mudar apenas um ano depois, em 1981, quando eles recrutaram no draft o prestigiado armador Isaiah Thomas, vindo da Universidade de Indiana. Antes de ser draftado, Isaiah Thomas havia declarado que não queria jogar pelo Detroit, devido à péssima fase que a equipe estava enfrentando, e que o seu objetivo era jogar em um time que ele pudesse disputar títulos, e a sua real vontade era se juntar ao Chicago Bulls, por ser da sua terra natal, tanto que o armador tentou sabotar a sua entrevista pré-draft com o Detroit Pistons, mas o GM da equipe na época, Jack McCloskey, percebeu a estratégia de Thomas e mesmo assim o selecionou como a segunda escolha geral. E a chegada do armador de 1,85 m gerou um impacto instantâneo na franquia, saindo do fundo da Conferência Leste para o 7º lugar, conquistando 18 vitórias a mais do que na temporada anterior, encerrando com um recorde de 39 vitórias e 43 derrotas. Outro movimento importante foi durante a janela de transferência de 1982, quando eles adquiriram o pivô Bill Laimbeer, em uma troca com o Cleveland Cavaliers. Pelo Cleveland, o pivôzão não era um jogador excepcional, ele tinha médias de 6,7 pontos e 5,5 rebotes. Porém, em um jogo de temporada regular contra o Detroit Pistons, ele acabou chamando a atenção do GM da equipe, McCloskey, vendo aquele pivôzão dando a vida dentro de quadra, jogando até o último segundo, mesmo que aquele jogo de temporada regular não tivesse tanta relevância. E por conta dessa garra de Bill Laimbeer, Jack percebeu que ele era o fit perfeito para o Detroit. Instantaneamente, ao chegar na equipe, Isaiah Thomas e Bill Laimbeer fizeram uma grande amizade. Ambos tiveram um destaque instantâneo, com Bill Laimbeer praticamente dobrando as suas médias para 12,8 pontos e 11,3 rebotes, e Isaiah Thomas cravando 17 pontos e 8 assistências por partida. Outra jogada importante dos Pistons foi a contratação do técnico Chuck Daly em 1983, temporada em que a dupla dos Pistons, Thomas e Laimbeer, participaram juntos do All-Star Game. Chegando nos playoffs, essa equipe acabou sendo eliminada ainda na primeira rodada pelo New York Knicks. Porém, McCloskey viu que estava no rumo certo para poder montar uma equipe vencedora. E na temporada de 1983-1984, finalmente o Detroit apresentou um desempenho sólido, conquistando 49 vitórias com o melhor ataque da liga. Com isso, começaram a reconquistar a confiança de sua torcida, e os estádios agora se viam mais cheios do que antes. No entanto, nos playoffs, eles se viram mais uma vez derrotados pelo New York Knicks, porém dessa vez com Bernard King tendo uma atuação impressionante, fazendo 42 pontos por partida durante os 5 confrontos, se tornando apenas o 4º jogador na história da NBA a alcançar médias superiores a 40 pontos em uma série de playoff. Na temporada seguinte, durante os playoffs de 1985, finalmente o Detroit venceu sua primeira série de playoffs. Porém, enfrentou o atual campeão Boston Celtics nas semifinais de conferência e se viu eliminado depois de 6 jogos. Larry Bird foi o grande destaque nesse confronto e ali nascia o primeiro de muitos encontros entre essas duas equipes que teriam uma rivalidade bem significativa. No draft da NBA de 1985, a equipe selecionou de forma inteligente Joe Dumars, na 18ª posição geral. Uma seleção julgada controvérsia, porém que com o tempo se provou ser muito sábia.
Um dia após o draft, Detroit também adquiriu Rick Mahorn em uma troca com o Washington Bullets. Mahorn era considerado um dos jogadores mais durões da época e que até mesmo já tinha apagado um atleta em quadra durante um corta-luz. Com todos esses reforços, ao invés da equipe ter um ano sólido, como todos os fãs esperavam, a temporada de 85-86 trouxe muitas decepções, e a equipe foi eliminada mais uma vez na primeira fase dos playoffs, só que dessa vez pelo Atlanta Hawks, em uma série que terminou 3-1. Após essa derrota, houve muita pressão dos torcedores para demitir Chuck Daly, porém o GM da equipe achou que eles precisavam apenas de mais defesa. Com isso, trouxe 2 defensores de elite durante o draft de 1986, John Salley como a 11ª escolha e Dennis Rodman como a 27ª escolha. Além disso, trouxeram um terceiro defensor direto do Utah Jazz, um cara chamado Adrian Dantley. Com essas mudanças, na temporada de 1986-1987, o Pistons teve uma campanha excepcional, chegando à 3ª colocação da Conferência Leste, atingindo 52 vitórias. E entre todos os defensores que eu citei anteriormente, Dennis Rodman foi o que mais se destacou, pela sua determinação e espírito competitivo. Nos playoffs, estavam dispostos a realmente se provar como um time vencedor, e avançaram com autoridade na primeira rodada, vencendo o Washington Bullets e em sequência eliminando também o Atlanta Hawks, chegando com aquela equipe na sua primeira final de conferência, para enfrentar novamente o Boston Celtics. A série foi muito física e competitiva, e principalmente forte defensivamente, que era a principal característica do time do Pistons. Mas o Boston tinha um time extremamente talentoso ofensivamente, e eram os favoritos para sair com a vitória. Mas chegando na partida de número 5, se viram com a série empatada em 2-2 e o Detroit como grande favorito para vencer a partida, pois tinham 1 ponto de vantagem com apenas 5 segundos no relógio, e ainda por cima conseguiram ficar com a posse de bola depois de uma ótima defesa. Com isso, eles só precisavam manter a bola sob controle nos instantes finais da partida para ficar com a vantagem de 3-2. No entanto, Isaiah Thomas cometeu um erro crucial, passando a bola diretamente nas mãos de Larry Bird, que não perdeu tempo e já conectou uma assistência que terminou em cesta e vitória do Boston Celtics. Em uma entrevista posteriormente, Isaiah Thomas assumiu que na hora que ele viu a bola em suas mãos e apenas 5 segundos no relógio, ele acabou entrando em pânico e passou a bola errado. No jogo 6, os Pistons jogaram muito bem e empataram a série em 3-3, muito devido ao Bill Laimbeer, que de tantas provocações para cima de Robert Parrish fez com que o outro pivôzão perdesse a cabeça e partisse para a agressão, projetando um soco na cabeça do pivô do Detroit, que resultou em sua expulsão logo em seguida. Chegando no jogo 7, Larry Bird dominou a partida. Foi cestinha do confronto com 37 pontos e garantiu a vitória do Celtics por 117-114, mandando de volta para casa o time de Detroit. Na temporada seguinte, os Pistons estavam mais famintos do que nunca para chegar até a final da NBA, principalmente dessa última série, que foi decidida apenas no detalhe. Com isso, Chuck Daly adotou uma nova filosofia defensiva, a famosa defesa quadra inteira, que o objetivo principal era incomodar o time adversário em qualquer lugar da quadra, tornando a vida dos oponentes muito complicada até mesmo para cruzar a quadra de defesa para o ataque. Essa estratégia de pressionar o time adversário 100% do tempo era muito efetiva porque, além de cansar os jogadores adversários, também os desestabilizavam mentalmente. Como resultado, a equipe começou a ser a equipe mais odiada da liga, e a cada jogo que passava, o Detroit tornava as partidas mais físicas, com empurrões, muito contato físico e até mesmo jogadas desleais se fosse necessário para parar o seu adversário. E o mais odiado dentre todos eles com certeza era Bill Laimbeer, que continuamente colocava seus pés na área de pouso do jogador adversário após um arremesso ou uma enterrada com a clara intenção de lesão. E se você acha que hoje em dia o Draymond Green ele é odiado, é porque você não viveu para assistir Bill Laimbeer. Mas claramente o estilo de jogo dessa equipe estava dando certo, pois ao final da temporada o Detroit terminou como segundo colocado do leste, com 54 vitórias. Seu estádio não era mais uma arena fantasma e agora contava com um público médio de 25 mil pessoas, se tornando um dos estádios mais lotados da NBA na época. Nos playoffs, eles derrotaram mais uma vez o time de Washington e nas semifinais de conferência passaram pelo Chicago Bulls de Michael Jordan, chegando na sua segunda final de conferência seguida, para enfrentar novamente o Boston Celtics. O Boston já se via em finais pelo 4º ano consecutivo, mas a mentalidade de Detroit de vencer a qualquer custo tornaria essa série um pesadelo. Antes mesmo de começar o primeiro jogo na casa dos Celtics, Bill Laimbeer caminhou até o escudo adversário e cuspiu na cara do Leprechaun da logo do Boston Celtics. Essa atitude provocou uma enorme confusão dentro do estádio. Fãs invadiram a quadra e Bill Laimbeer jogou essa série normalmente sem nenhuma punição.
O Celtics, visivelmente enfurecido com a atitude de Bill, não veio da mesma forma para essa série e o Pistons venceu por 4-2, sendo o jogo 6 decidido por apenas um ponto, em que o Pistons finalmente conseguiu vencer o Boston e se classificar para a grande final da NBA. Essa inclusive foi a primeira vez que o Pistons chegou até uma final de NBA. Enfrentaram simplesmente o Los Angeles Lakers de Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Detroit conseguiu nos 5 primeiros jogos liderar a série por 3-2. E parecia que o time estava prestes a finalmente conquistar o título. No entanto, no jogo 6, uma grande tragédia aconteceu, quando Isaiah Thomas pisou no pé de Michael Cooper e torceu o tornozelo. Foi uma imagem devastadora para os torcedores do Detroit, já que o principal pontuador da equipe era ele, que tinha 22 pontos e 9 assistências de média por partida durante os playoffs. Mas de uma forma sobre-humana e praticamente pulando para arremessar em apenas uma perna, Isaiah Thomas arranjou forças de forma sobrenatural e teve uma das performances mais incríveis da história de uma final de NBA. No próprio documentário dos Bad Boys Pistons, ele fala sobre o assunto e nem ele mesmo sabe descrever como ele conseguiu fazer o que fez. Mesmo mancando, ele simplesmente dominou a partida, fez 25 pontos no terceiro quarto e terminou aquela partida com 43 pontos e 8 assistências, mantendo os Pistons durante o jogo todo. Mas como o basquete só acaba quando termina, nos últimos 30 segundos de jogo o Detroit estava em vantagem por um ponto, mas os Lakers passaram a bola para Kareem Abdul-Jabbar decidir. E no último arremesso para tentar vencer o jogo, em um dos seus movimentos mais característicos, o famoso Skyhook, os árbitros marcaram uma falta para Bill Laimbeer, que estava defendendo o pivô. E ali começou o drama de Detroit, como o lance que ficou conhecido posteriormente como a falta fantasma. Realmente, assistindo o replay em câmera lenta, me parece que foi uma defesa limpa do Bill Laimbeer. Porém, o seu histórico acaba não favorecendo na decisão da arbitragem. Kareem, que não tinha nada a ver, converteu os 2 lances livres seguidos, garantiu a vitória do Lakers por 103-102, empatando a série em 3-3. E no jogo 7, mais uma vez o Pistons teve a chance de ser campeão da NBA, mas Dennis Rodman infelizmente cometeu um erro crucial no minuto final. Durante um contra-ataque, ele acabou arremessando de forma prematura, entregando a posse de bola de volta para o Lakers, que estava em vantagem por 3 pontos, e após o lance o Detroit não conseguiu retomar a partida. E o Los Angeles Lakers ficou com o título da NBA de 1988. Se você chegou até aqui, significa que você está gostando desse vídeo, né? Então que tal você apoiar esse canal se inscrevendo aqui embaixo e ativando o sininho de notificações para receber vários outros vídeos como esse. E se você deixar o like, você também vai estar fortalecendo para que chegue a mais amantes de NBA assim como você. E se você quiser apoiar ainda mais, temos o Seja Membro aqui embaixo, que tem alguns benefícios como um grupo para a gente trocar uma ideia e vocês ajudarem a decidir os temas aqui do canal, além de aparecer o seu nome toda vez no encerramento dos vídeos. E se fizer sentido para você, assim como o valor estiver de acordo com o que você está disposto a contribuir aqui com o canal, considere se tornar um membro. Você vai ser muito bem-vindo na nossa comunidade. Mas agora, vamos voltar pro vídeo. E só depois dessa derrota na temporada de 1988 que o apelido realmente de Bad Boys Pistons veio para o time de Detroit. Porque na época o departamento da NBA distribuía videocassetes com os melhores momentos de cada time quando o campeonato chegava ao fim. Mas os Pistons, que já eram os caras chamados de Bad Boys há algum tempo, dessa vez foram chamados pela própria liga que distribuiu essas fitas com o título da fita deles escrito The Bad Boys Pistons. E o apelido pegou mais ainda porque os próprios jogadores dos Pistons gostaram desse apelido. E a frase foi adotada de forma positiva pelo time do Detroit, adotada de forma negativa pelos times adversários. No final das contas, a NBA e o próprio Pistons acabou utilizando desse hype, desse marketing, do Bad Boys, e tornou isso a marca registrada dessa franquia, fazendo camisetas, fazendo agasalhos e vários itens colecionáveis e vendíveis. E isso serviu apenas de impulso para o estilo de jogo dos caras de Detroit. Cada dia que se passava, o seu estilo de jogo se tornava mais agressivo. E na temporada de 1988-1989 atingiu um novo nível, mostrando que essa equipe agora não estava nem um pouco para brincadeira. Nessa temporada eles ainda fizeram uma negociação trocando Adrian Dantley por Mark Aguirre. Esse movimento não agradou muito aos torcedores, pois Dantley era uma peça fundamental e um dos pilares dessa ascensão do Pistons, enquanto Aguirre era um jogador muito talentoso, porém que não tinha a reputação do estilo dos Bad Boys, e também não tinha um passado muito bom entre os seus companheiros de equipe na sua passagem pelo Dallas Mavericks. Mesmo com todas as dúvidas, Mark conseguiu se adaptar ao estilo de jogo da nova equipe e se tornou uma peça fundamental para essa temporada. Os Pistons terminaram o ano com 63 vitórias, recorde histórico na franquia. Esse recorde só veio a ser batido em 2005 e 2006, e esses bons resultados mostravam apenas que eles estavam realmente preparados para o que desse e viesse durante os playoffs.
Nas 2 primeiras rodadas, isso se concretizou. Eles venceram de forma avassaladora o seu grande rival Boston Celtics por 3-0 na primeira rodada e logo em seguida o Milwaukee Bucks por 4-0 nas semifinais de conferência. Chegando na final da Conferência Leste, para enfrentar mais uma vez o Chicago Bulls de Michael Jordan, foi onde tivemos o nascimento da famosa Jordan Rules, as regras de Jordan, já que Michael Jordan tranquilamente era o melhor jogador do mundo nesse período. Apenas como observação, sua média de pontuação era de 32,5 pontos por partida. E para poder parar essa aberração da natureza que pontuava mais do que qualquer outro jogador na NBA, o técnico Chuck Daly fez um plano infalível para a defesa dos Pistons. E a ideia era dificultar a vida dele ao máximo. Se o Michael Jordan estivesse tendo algum perigo ofensivo eminente, era necessário executar uma dobra para cima dele. Se algum jogador fosse cortado por Michael Jordan, deveria pará-lo de forma limpa ou não. E quando ele subisse para alguma finalização, normalmente era quando Bill Laimbeer entrava em ação e dava um jeito de pará-lo. E mais, a orientação era para manter a defesa física nele e não facilitar, mesmo se o Jordan passasse a bola para outro jogador. E que se fosse necessário, ele deveria ser jogado no chão. E assim, o Michael Jordan estava com a média de 35 pontos durante esses playoffs. Conseguiu abrir 2-1 durante essa série. Mas as Jordan Rules se intensificaram após o jogo 3, e dessa forma, o Detroit Pistons conseguiu ganhar 3 jogos em sequência e se classificar para a grande final da NBA. Na ocasião, eles enfrentaram novamente o Lakers. No entanto, após Byron Scott ter se lesionado no primeiro jogo da série e eles também ter perdido o principal jogador, Magic Johnson, durante o jogo 3, restou apenas para Kareem Abdul-Jabbar, com 41 anos de idade na época, tentar carregar aquele Lakers, mas ele não teve sucesso. Assim, finalmente o Detroit Pistons se tornou campeão da NBA, ganhando essa série por 4-0, em uma das mais icônicas campanhas de playoff, e o que fez popularizar ainda mais a fama desse time bad boy, já que eles venceram o Boston Celtics de Larry Bird, o Chicago Bulls de Michael Jordan e o Los Angeles Lakers de Magic Johnson. Nessas finais, Isaiah Thomas brilhou. Ele teve média de 20 pontos durante as finais, mas quem terminou como Finals MVP foi Joe Dumars, que fez 22 pontos no primeiro jogo, 31 pontos no segundo jogo, 33 pontos no terceiro jogo e 23 pontos no jogo 4. Na temporada seguinte, 1989 e 1990, tivemos uma grande extensão no draft, e para piorar, os Pistons perderam Rick Mahorn para o Minnesota Timberwolves, o que gerou muita insegurança na parte defensiva para os fãs de Detroit, mas que entregou mais minutos de quadra para Dennis Rodman, que fez uma temporada impecável defensivamente, e no final das contas garantiu seu primeiro prêmio de jogador defensivo do ano. Novamente, os Bad Boys lideraram a Conferência Leste com 59 vitórias, e chegando nos playoffs, tão focados quanto no ano anterior, passaram pelo Indiana Pacers na primeira fase por 3-0 e pelo New York Knicks nas semifinais de conferência por 4-1. Nas finais de conferência, enfrentaram mais uma vez o Chicago Bulls, em uma série que foi duríssima jogo a jogo, chegando até mesmo a um jogo 7, onde o Detroit Pistons, sendo guiados pela famosa Jordan Rule, chegaram à sua terceira final consecutiva da NBA, dessa vez para enfrentar o Portland Trail Blazers. O Portland tinha um timaço liderado por Clyde Drexler, mas o jogo físico e coletivo daquele time do Detroit era praticamente imparável, e eles acabaram conquistando o bicampeonato em apenas 5 partidas. Dessa vez, Isaiah Thomas foi o Finals MVP, e para quem não gostava daquele time agora tinha um motivo a mais para isso, já que pelas próprias palavras de Bill Laimbeer, eles nos chamam de bad boys, mas eu nos chamo de campeões. Para a temporada seguinte, de 1990 a 1991, o Detroit queria conquistar um feito muito difícil, que é o terceiro campeonato seguido. Conquistar 3 títulos consecutivos só tinha acontecido em 2 ocasiões até aquela data. Pelo lendário time do Boston Celtics, que foi campeão de 1959 até 1966, e pelo time do Minneapolis Lakers, que foi campeão de 1952 até 1954. E tudo indicava que era possível, já que o Detroit Pistons terminou em segundo lugar do leste vencendo 50 partidas, chegando aos playoffs como o grande favorito para ser campeão. Nas 2 primeiras fases pegaram o Atlanta Hawks, na qual ganharam de forma suada por um 3-2, e logo em seguida nas semifinais de conferência passaram pelo Boston Celtics em 6 jogos. E enfrentaram pelo segundo ano consecutivo durante as finais de conferência o Chicago Bulls de Michael Jordan, que dessa vez tinha passado o ano inteiro treinando para ficar mais forte do que nunca e conseguir bater de frente com o estilo físico que tinha o jogo do Detroit Pistons. E dessa vez acabou dando certo. Michael Jordan veio para as médias de 31,1 pontos, 8,4 assistências e 6,4 rebotes por partida, passando pelo Detroit Pistons de forma humilhante, numa série que só durou 4 jogos.
Os Bad Boys, de forma não muito amistosa, assim que acabou a partida, levantaram do banco de reservas e saíram de quadra sem nem cumprimentar os jogadores do Bulls. Um ato considerado antidesportivo dentro das etiquetas do basquetebol e que apenas serviu para fomentar ainda mais o ódio entre as duas equipes. E ali, naquela final de conferência contra o Chicago Bulls, foi o começo do fim do grande time dos Bad Boys Pistons. Segundo o GM que uniu aquele elenco, Jack McCauley, descreve essa passagem dos Pistons da seguinte maneira, abre aspas, quando você chega no topo, eventualmente você vai acabar caindo. Mas de qualquer forma, os Bad Boys foram grandes soldados. Em 1992, os Pistons ainda foram bem, terminando em terceiro colocado do leste, com 48 vitórias. No entanto, nos playoffs foram eliminados na primeira fase em uma série que terminou 3-2. Apesar de Isaiah Thomas ter se destacado com 31 pontos, 6 assistências e 10 rebotes no último jogo, a equipe eventualmente perdeu por 94-87. Na temporada seguinte, 1992-1993, o rendimento do Detroit caiu drasticamente, com a equipe ficando de fora dos playoffs. E com esse acontecimento acabou gerando um clima muito instável entre o Detroit Pistons e Dennis Rodman, que deixou a equipe para jogar no San Antonio Spurs. John Salley, que foi draftado junto com Dennis Rodman, também abandonou a equipe, indo se unir à franquia do Miami Heat, deixando apenas o trio que começou os Bad Boys Pistons de volta na equipe, Joe Dumars, Bill Laimbeer e Isaiah Thomas. E na temporada seguinte, 1994, o Detroit Pistons terminou em último lugar da Conferência Leste, com apenas 20 vitórias e 62 derrotas. Nem parecia que aquela mesma franquia havia sido campeã há apenas 4 temporadas. E ao final da temporada de 94, viu Bill Laimbeer decidindo se aposentar, junto com seu companheiro Isaiah Thomas, que havia sofrido uma grave lesão no tendão de Aquiles. E para a temporada de 1995, oficialmente, os Bad Boys Pistons tinham acabado. O fim da era dos Bad Boys não marcou o fim do impacto do Pistons na NBA, mas apenas uma transição de novas eras e novos desafios. A equipe continuou a ter uma força significativa na liga e voltaria a alcançar o topo sendo campeão novamente da NBA. Mas isso eu vou te contar em um novo vídeo. Tirando as partes das jogadas sujas, você deve levar alguma coisa adiante dessa lendária equipe, como o espírito de resiliência. Mesmo após vários fracassos, eles não desistiram de ir atrás do campeonato. O seu feroz instinto competitivo que durava do primeiro segundo de jogo até o último. E no final das contas, a história do Bad Boys Pistons serve como um lembrete poderoso, que no basquete, assim como na vida, a coragem e a determinação podem criar legados que perduram muito além das quadras.